Bom dia para você que está em casa. Feliz sábado. Neste momento nós vamos recapitular a lição que estudamos durante toda essa semana, que tem ali como título Vivendo na Terra Prometida, né? É uma lição muito boa que nós aprendemos bastante. Eu acredito que também você vai aprender mais sobre essa lição, sobre o que nós estudamos durante essa semana. Uma história belíssima, né, John? Uma história belíssima que nos ensina acerca da unidade, da união. E estou aqui com o meu amigo Dion. Ele vai se apresentar agora para cada um de nós e que possamos desde já ter uma lição maravilhosa, uma recapitulação de lição maravilhosa. Por favor, Dion. Bom dia, feliz sábado a todos que estão nos ouvindo nesta manhã. É um prazer estarmos aqui novamente, é um prazer estar contigo novamente, né, Mike? Nós, ultimamente, temos compartilhado essa lição com o mundo aí fora, né? É verdade. E, em especial, essa lição fala sobre o capítulo 22 do livro de Josué. Uma lição fantástica, não é? Que trimestre maravilhoso, não é, Michael? Poder compartilhar essa lição. Exatamente. Antes de nós iniciarmos a recapitulação, eu gostaria que você que está aí nos assistindo, que você curvasse a sua cabeça, porque nós vamos fazer uma oração agora para que Deus ilumine as nossas mentes, para que assim possamos aprender mais ao estudarmos, ao recapitularmos a lição. Por favor, baixe a sua cabeça diante do Senhor e vamos fazer uma oração. Santo Deus e bondoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos chamou para vivermos uma vida de união, uma vida de paz, uma vida de consagração. E essa lição foi o que nos ensinou durante essa semana. Que possamos, Senhor Deus, buscar ao Senhor, buscar estreitar os nossos laços contigo, Senhor, para que assim possamos estar mais unidos com o Senhor e também unidos com os nossos irmãos. Neste momento, Senhor Deus, nós vamos recapitular a lição. Que o Senhor nos abençoe, derrama Teu Espírito sobre nós, perdoa os nossos pecados. Em Cristo Jesus, nós te oramos. Amém. Então, Tião, a lição está falando ali sobre o título, né? O título é Vivendo na Terra Prometida. E a gente sabe que essa terra, Deus havia prometido essa terra para Abraão, né? Foi uma terra prometida para Abraão e os seus descendentes. E Deus havia dito para ele que aquela terra seria dada, né, para os seus descendentes. E agora a gente vê a história, uma história de pessoas que conquistaram essa terra com o poder de Deus. Não foi de forma aleatória, não foi o acaso, mas foi Deus dirigindo todos os passos, né, daqueles homens e mulheres, e eles ali conquistando, primeiro por meio ali de Moisés, depois a gente vê ali Josué, que logo foi o seu sucessor, e a gente percebe que deu tudo certo, eles conquistaram a terra. E tem lá em Provérbios, capítulo 15, o verso 1, tem um verso para a nossa memorização, né, para que possamos memorizar, que está em Provérbios 15, 1, que vai dizer assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida, né, desperta a ira. E eu gostaria de que você me dissesse, Dion, em que momento esse verso ele foi usado. Você falou aí acerca do capítulo 22, que conta uma história, e aí eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse verso, sobre esse capítulo. Maico, muito bem. Vamos fazer uma aplicação melhor desse verso no decorrer do estudo da lição, né? E no capítulo 22 do livro de Josué, fala de um grande mal-entendido que ocorreu, né? E dentro desse grande mal-entendido, a gente vai entender por que o capítulo 15, o verso 1 do livro de Provérbios, fala da importância da resposta calma, da resposta com tranquilidade, para acalmar os ânimos diante de um conflito que estava
existindo naquele momento, né? Exato. Viver uma comunidade pode, às vezes, levar a disputas e tensões. Isso é especialmente verdadeiro na igreja, em que pessoas de diferentes origens e grupos sociais vivem e trabalham juntos para um propósito comum, né? Na igreja, é um lugar onde precisa haver a unidade, né, entre os irmãos, pessoas de diferentes personalidades, né, que estão aqui com um único propósito, que é levar Jesus Cristo, né, a todas as pessoas. E é possível que haja uma divergência, né? Se tratando de pessoas diferentes, é possível que vai haver divergência aqui dentro da igreja. Aí eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa questão essa coisa de divergir, porque pensamentos são divergentes. A gente sabe que o meu ponto de vista é esse, o seu ponto de vista é aquele, mas a gente precisa levar em consideração que a Bíblia, nós precisamos estar respaldado, todos os nossos pontos de vista, tratando da igreja, precisa estar respaldado na palavra do Senhor, né? Aquilo que Deus diz, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus pensa, né? Então nós precisamos estar em unidade com Deus, né? Para que assim possamos estar em unidade com o nosso irmão e que não haja essa divergência dentro da igreja, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, mas que possamos estar com a nossa mente, com os nossos pontos de vista de acordo, alinhado, né, à vontade de Deus. Maico, nós sabemos que princípios não se negociam. E o que nós aprendemos no estudo dessa lição é que nós vivemos em comunidade, não é? E nós não pensamos da mesma forma, não é? No entanto, nós temos que ter unidade, devemos ser unidos, devemos ser zelosos pela causa de Deus, mas um zelo equilibrado, um zelo pautado na palavra de Deus, um zelo de uma pessoa que é consagrada, de uma pessoa que busca a Deus, um zelo santo, baseado nas Escrituras, e não nos achismos das pessoas. E não nos achismos. Essa lição fala muito sobre isso, e nos dá muitas lições para a nossa vida cotidiana, com certeza, Maicon. Então, Dion, falando aí sobre essa questão de unidade, de união, a gente vai ali para o livro de Josué, o capítulo 22, a gente precisa ler, né, pelo menos essa parte, para que possamos entender um pouco acerca o que vai ser discorrido no decorrer da lição. O capítulo 22, se você tem sua Bíblia aí nas mãos, eu gostaria que vocês abrissem, né, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, o capítulo 22, os versos de 1 até o 8, e nós vamos ali, na parte de domingo, nós vamos falar sobre comprometimento. Você abriu aí, Dion? Abri, Josué já está 22? Josué 22. Josué 22, poderia ler, Dion, para nós? Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: vós guardastes tudo que Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, e obedecestes a minha voz em tudo que eu vos ordenei. Vós não abandonastes os vossos irmãos nestes muitos dias, até o dia que guardastes a incumbência do mandato do Senhor vosso Deus. E o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos, como lhe prometera. Portanto, agora retornai e adentrai as vossas tendas para a terra da vossa posse, o qual Moisés, o servo do Senhor, deu-vos no outro lado do Rio Jordão. Até o 4? Até o 8. Porém, atentai diligentemente em cumprir o mandato e a lei do qual Moisés, o servo do Senhor, incumbiu-vos em amar o Senhor vosso Deus, em andar em todos os seus caminhos e guardar todos os seus mandamentos e se apegar a ele e em servi-lo com todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Portanto, Josué abençoou e os enviou, e eles foram para as suas tendas. Ora, para uma metade da tribo de Manassés, Moisés tinha dado possessão em Baçã, mas para outra metade, Josué deu entre os seus irmãos, deste lado do Jordão, em direção ao oeste.
E quando Josué os enviou para suas tendas, ele os abençoou. E lhes falou, dizendo: retornai com muitas riquezas para vossas tendas, e com muitíssimo gado, com prata, e com ouro, e com bronze, e com ferro, e com muitíssimas vestes, e dividiu o despojo dos vossos inimigos com os vossos irmãos. Então, o que a gente viu? Houve uma separação das tribos de Israel. 2,5 tribos foram para um lado, né, um lado do Jordão, e a outra tribo, as outras 9,5 tribos ficaram em outro, né? E aí a gente vê a parte do comprometimento, né? Da lição de hoje, né? E tem até uma pergunta bem interessante, né, Maicon? Sim. O que esses versos nos dizem sobre o compromisso dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés? Veja né? só, André, é interessante, Dion, essa parte aí, eu achei muito interessante porque esses homens, os Gaditas, os Rubenitas e a meia tribo de Manassés, eles já tinham recebido a sua herança. Estava no leste do Rio Jordão. A sua herança já estava lá, né? E quando eles foram atravessar o Rio Jordão para conquistar Canaã, após o Rio Jordão, né, na travessia, esses homens que já tinham recebido a sua herança lá no leste do Jordão, eles foram incumbidos, ou seja, eles foram chamados, né? Eles foram chamados para guerrear com os seus irmãos para conquistar a terra de Canaã. E o mais interessante, Dion, é que eles deixaram suas esposas, seus filhos, suas famílias, para que assim eles pudessem estar lutando para conquistar, como é que eu poderia dizer? Fazer com que os cananeus, eles fossem embora, né? Eles fossem embora dali. Então, eles guerrearam e eles conquistaram. Foram muitos anos, foram aproximadamente 6 a 7 anos de luta, de batalhas. E enquanto isso, estava a sua família lá no lado leste do Jordão. E agora eles estavam comprometidos. Eram as tribos que estavam comprometidas com a causa de Deus, né? Eles resolveram unir-se, olha, unidade. Eles resolveram unir-se aos seus irmãos para que assim eles pudessem conquistar as terras. É interessante o recado de Josué, né? Bem amparado na Bíblia Sagrada, né? Josué é um homem de Deus, né? Que aprendeu de Moisés desde cedo e deu o recado, cumprir fielmente os mandamentos do Senhor. E o que eu achei interessante foi o cumprimento desses soldados, né? Soldados de Cristo, né? Os guerreiros do Senhor, né? Deixaram suas esposas, filhos. E a coisa mais bonita do mundo, Maicon, é servir a Deus. O trabalho de Deus é algo fantástico, não é? E isso daí é o que mais importa na nossa vida. As outras coisas são detalhes. E é interessante, Dion, que assim, nós estarmos comprometidos com as coisas do Senhor, nós estamos comprometidos com coisas eternas. Né? Nós não estamos comprometidos com coisas passageiras, né? Com coisas que serão destruídas. Não, nós estamos comprometidos com coisas eternas, com as coisas de Deus, porque nosso Deus, Ele é um Deus eterno, Ele nos promete coisas eternas, né? Quando nós saímos dos nossos lares para pregar o Evangelho, porque o Evangelho é eterno, e nós queremos levar esse Evangelho para pessoas, porque nós queremos ver aquelas pessoas em um lugar eterno, porque nós queremos viver uma eternidade junto com Deus, e queremos também que essas pessoas, elas vivam em unidade e eternamente com Deus. Com certeza, Maicon. A parte de segunda-feira, ali vai falar sobre as acusações, né? Você acabou de ler, Dion, capítulo 22, do 1 ao 8, e ali falou sobre, depois deles terem conquistado, né, grande parte ali da terra de Canaã, esses homens, a tribo dos Rubenitas, dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, 2,5 tribos. 2,5 tribos. Ficaram no lado do Jordão. Eles receberam riquezas, né? Eles saíram dali ricos, né? Porque lá, como a gente já falou no início, eles deixaram suas famílias e foram guerrear, e ali eles receberam alguns despojos dessa guerra,
e eles levaram consigo os despojos dessa guerra. E agora, por quê? A pergunta é por que das acusações? Por que as 10 tribos, eles resolveram ali acusar a essa tribo, uma vez que eles lutaram junto, conquistaram juntos? Por que essas acusações? Me diga aí, por favor. Agora vem um ponto-chave do nosso estudo da lição, né? Em relação às acusações, né? E nós vivemos num mundo cheio de acusações, né? As pessoas acusando umas às outras, né? Os problemas vêm, né? E até que ponto essas acusações são verdadeiras, não é? Então, na realidade, como você falou aí, as tribos estavam divididas, né? 9 tribos e meia de um lado e as 2 tribos e meia do outro, né? E esse grupo das 2 tribos e meia, como você falou, eles ergueram um altar de pedras. Mas que altar é esse? Não é? Era um Será? altar. Será que era um altar para eles fazerem Sacrifícios, sacrifícios? Que tipo de altar? adorar outros deuses. Adorar outros deuses. Não Que é? tipo de altar? Que tipo de altar é era esse? né? E aí vieram, não é, as acusações de rebeldia. Vê aí um pensamento na mente deles que o povo, esse grupo das 2 tribos e meia, estavam se rebelando contra Deus. Não é? Quem sabe um ato de apostasia, não é? Sim. Só que eles estavam, como a gente vai estudar no decorrer da lição, equivocados em relação a isso, né? Equivocados. Não é? E quais eram as suas acusações? Não é? Na realidade, o altar, como nós sabemos que a gente vai estar na lição, né, é um altar do memorial da unidade, como testemunho vivo do poder de Deus atuando na vida daqueles cidadãos. Ali era um testemunho, aquelas pedras, aquele altar de pedras, é um testemunho vivo do poder de Deus atuando na vida daquelas pessoas. E não um altar para sacrifício, para poder invocar outros deuses, nada disso. Né? Então, aqui, Dion, na parte de segunda-feira, lá quase no rodapé da lição, né, da parte de segunda-feira, vai dizer assim, que a falta de consulta a Josué, Eleazar ou aos líderes das tribos abriu espaço para um mal-entendido que potencialmente poderia levar a um conflito terrível. Ou seja, eles poderiam se degladiarem e poderia haver ali uma guerra, né? Por Com quê? certeza. Porque as 3 tribos e meia, eles fizeram algo, né? Eles fizeram um altar e as 10 tribos acharam que esse altar era para sacrifício, era um altar que ia confrontar a Deus, né? E esses homens, eles ergueram esse altar sem consultar a Josué, sem consultar a Eleazar, sem consultar as demais tribos, eles simplesmente fizeram. E aí as 10 tribos acharam que eles estavam se rebelando contra Deus, que eles estavam se apostatando contra Deus, né? Mas não é isso que a lição, O verso, que a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus vai nos dizer. o verso 12 fala bem interessante em relação a isso. Enquanto os filhos de Israel ouviram isto, sobre a questão do levantamento do altar, né? Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para subir e guerrear contra eles. Não é? Guerrear. E os filhos de Israel enviaram os filhos de Ruben e aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, para a terra de Leade. Finés, aí é onde entra Finés em ação, né? Nessa parte aí que a gente vai ver mais na frente. É interessante que eles tomaram, eles acharam que eles estavam se apostatando, né? E tomaram a decisão precipitada de guerrear, né? De guerrear, a decisão exatamente, precipitada. uma decisão precipitada. Vamos guerrear. E não é assim Não que é as assim, coisas se resolvem. De forma não. alguma. Não é assim que as coisas se resolvem, não. As coisas se resolvem num diálogo, né? É por isso que entra o verso, né, para a memorização, que a resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Michael, se você me permite ler aqui João 7,24, pode ajudar bastante. Em João 7,24 diz, não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Pela reta justiça. Então, nesse caso aí, eles estavam julgando pela aparência. O Parece altar lá que, Aí parece vamos... que esse altar é para
para confrontar a Deus. Parece que esse altar é de apostasia. Parece que esse... E a gente não pode Eu acho trabalhar... isso, eu acho aquilo. Né? Você já viu muitas pessoas falarem sobre isso? Sim. Quando você vai conversar? Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Talvez possa ser isso. A Bíblia não dá margem para achismos. Sim. Na Bíblia tem, aqui diz o Senhor. É sim, não, então, né? não devemos julgar pela aparência, como João 7,24 fala, mas sim pela reta justiça. Pela reta justiça, exatamente. Então, nós não devemos acusar. Eu acho não, aí entra o achismo, né? Mas entra o achismo, a acusação, a gente não deve acusar os nossos irmãos. Precisamos saber, né? A Bíblia nos chama para que tenhamos testemunhas, né? Tem que haver testemunha, tem que saber a motivação real, a real motivação, e não agir de forma precipitada. Michael, eu também lembrei de outro verso da Bíblia, Mateus 7,1, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Né? Porque essa cadeira de julgamento... pertence ao Senhor. Pertence a Deus. E quem somos nós para se colocarmos no lugar de Deus para julgar alguém? Não é? Quem somos nós? Pecadores, então, né? Então a gente vê aí as 10 tribos, eles levantando uma acusação contra as 2 tribos e meia, né? E aí a gente já parte para... terça-feira, assombrado pelo passado. E esse assombrado pelo passado me fez lembrar da história de Acã, né? Números 25. De Acã, a história de Acã. Também teve a história de Acã também. E de Peor. Belpeor. Números 25 né? fala sobre isso. E são essas duas histórias que, por conta da rebeldia, por conta da transgressão, por conta do pecado, Deus, ele acabou, como é que eu poderia dizer? Eu não poderia dizer nem que Deus amaldiçoou, mas eles sofreram bastante, todos eles, por conta do pecado de Acã, eles sofreram bastante, inclusive uma guerra que eles foram até Ai, né? E eles perderam aquela guerra por conta da transgressão de Acã, e eles estavam com medo de que isso ocorresse novamente. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse Eu vou episódio. colocar o foco mais na história de Baal-peor, né? Que eu achei interessante, né? E eu vou ler aqui só alguns versos de Números 25 para a gente se situar um pouco na situação, tá bom? Certo. Israel habitou em Sitim e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. E estes convidaram o povo para sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e se inclinou diante de seus deuses. E Israel se uniu a Baal-peor e a ira do Senhor se acendeu sobre eles. Então, houve um problema grave aqui, né? O povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe, e essas mulheres começaram a levar essas pessoas a adorar outros deuses. E aí a ira do Senhor se acendeu fortemente sobre aquela nação. E Deus, como santo juiz, teve que agir. E aí entrou em ação quem? Finéias. Não é? Filho de Eleazar, né? E a lição fala sobre isso, não é? Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, esse caso de prostituição, né? De idolatria, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Então, Finéias teve uma influência tão grande naquele momento, que nesse momento acharam melhor chamar Finéias para poder resolver essa situação que estava acontecendo ali. Na realidade, Finéias, ele se posicionou. E tinha um zelo... porque ele tinha um zelo muito grande pela causa de Deus. E era contra a apostasia. E ele era contra a apostasia. E naquele momento eles pensavam que estava acontecendo uma apostasia. Não é? Exatamente. E se ele não tivesse intervindo, poderia, né, acontecer o pior. Mas ele se posicionou do lado de Deus, sendo um homem zeloso, né? Ele sendo um homem zeloso contra a apostasia, foi escolhido, né?
e ele se posicionou, e é como a Bíblia diz, que naquele momento cessou A né? praga. Cessou Mas a dessa praga. vez ele foi mais equilibrado, né? Hã? Nessa atuação daqui da lição. Exatamente. Finés, se foi, não estou dizendo que ele foi desequilibrado naquela situação, não é que ele também agiu com atitude, ele foi um homem de atitude e fez o que deveria fazer. E o que me naquele chama a momento. atenção E nessa nesse outro lição, momento também ele fez o que deveria fazer. exatamente, Dion, porque o que me chama a atenção nessa lição, se o que ele se posicionou, observe, Finéias, ele se posicionou, tomou partido do lado de Deus, né? E ele fez digamos, um julgamento ali, né? Julgou ali aquele... Está falando no caso de números, né? No caso de números Exato. 5, tá bom. E aí, quando isso ocorreu, quando houve quando o povo, as 2 tribos e meia, levantou esse altar, as demais tribos não tiveram outra alternativa, senão, gente, vamos chamar Finéias. Vamos chamar Finéias, porque Finéias, ele é um homem de Deus, ele é um homem zeloso, e ele vai saber como lidar com essa situação. E Finéias foi só? Não. Ele foi com os 10, né, os 10 príncipes, né? 10 príncipes. Os 10 príncipes, ele foi representando as tribos, exatamente. Aquelas 9 tribos e meia que acabava sendo 10, né? Exatamente. Aquelas tribos de Israel, né? Como cabeças das famílias, né? Exato. Grupo, né? Ele foi até e para poder ter uma conversa, qual a real motivação, procurar entender, né? Procurar entender a real motivação. Mas ali eles estavam dispostos a guerrear. Eles estavam dispostos a guerrear, né? A parte de quarta-feira, vai falar um pouco mais sobre terça-feira? Acredito que está bem interessante esse assunto aqui. Acho que a gente entendeu bem, né? Entendeu bem, né? Então vamos partir para a quarta-feira. Vamos. Uma resposta gentil. Uma resposta gentil. Aí já foi a resposta das 2 tribos e meia, né? Você gostaria de ler? A gente poderia estar lendo essa Pronto, essa então resposta? vamos lá. Eles chegaram lá, não é? E é claro que Finéias, não é, na sua experiência, não é, um homem experiente, e com as pessoas que estavam lá, eles também chegaram lá e também, vamos ver o verso 21, o que é que diz? 21, pelo menos os 2 versos a gente lê, né? Capítulo Josué. Josué 22. Você que está em casa, aproveita. abra sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo 22. Capítulo 22, e o verso é o 21. A partir do 20. Aí, ó. Não cometeu Acã, o filho de Zerá, uma transgressão como uma coisa amaldiçoada, e não cair a ira sobre toda a congregação de Israel, e aquele homem não apareceu sozinho na sua iniquidade. Aí o verso 21. Então os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés responderam e disseram às cabeças dos milhares de Israel. Pronto, até aqui tá bom. Então eles ouviram direitinho, tudo, tiveram aquela paciência de ouvir tudo, né? Todos eles inocentes, né? Eles inocentes, mas tiveram toda a paciência, né? De ouvir o que eles tinham para ouvir, né? Agora imagine, Dion, e você que está em casa, imagine alguém chegar, uma galera chegar, só lhe acusando. Será que você teria a paciência, a humildade, como eles tiveram toda a paciência, toda a acusação, e depois de ouvir toda a acusação, aí eles vêm com uma resposta branda. E resposta fantástica, viu? Uma resposta branda e partindo de pessoas humildes, né? Partindo de pessoas humildes como eles eram, e aí eles dão uma resposta quanto a todas as acusações. O verso 22 dá um resumo, né? Aqui na lição. A frase inicial da defesa apresenta 3 nomes de Deus Israel. El, o poderoso, Elohim, Deus, e Yahvé, o Senhor. Esta frase é repetida 2 vezes com uma força crescente, pois torna um juramento solene para eliminar as dúvidas e as falsas acusações que quase levaram a uma guerra civil em Israel. Né? Eles estavam plenamente, firmemente convencidos de que Deus conhecia e compreendia plenamente a situação e esperaram que aquela delegação chegasse à mesma conclusão. As 2 tribos e meia também reconheceram sua responsabilidade perante o Senhor, chamando para executar a justiça se fossem de fato culpados, né?
segue-se a revelação surpreendente, que, por um lado, prova que a base da acusação era inválida. O altar não servia apenas como local de sacrifício. E, por outro lado, revela sua verdadeira motivação, né? Então, qual era a verdadeira motivação? A separação de Israel. Eles acham, eles com medo de haver uma separação, um desligamento, entre né? o povo de Israel. Isso mostra a verdadeira motivação. É interessante quanto à resposta deles aqui no capítulo 22, o verso 26, ele vai dizer assim, ó: pelo que dissemos, preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, olha, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, ou seja, foi um altar de testemunho, e ele continua, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Agora, Maico, muito bem, Maico. Agora uma pergunta bem interessante para mim, para você e para todos os telespectadores agora que estão nos ouvindo, né, em todo mundo. Como nós lidamos com falsas acusações, não é? Isso é uma reflexão para mim, para você, para todos que estão nos ouvindo agora. Como é que nós lidamos com de repente, falsas acusações que vêm a nós? Será que nós temos paz, calma e tranquilidade para agir diante de uma situação dessa, como o livro de Josué mostra, né, e nos dá lições? Ou será que a gente vai falar desenfreadamente, né? Então, é para nós refletirmos direitinho, né? E o livro de Provérbios fala como devemos agir, né? Eu particularmente, Dion, aconteceu um episódio, um tempo desse, uma acusação comigo e minha família, e Deus, eu procurei saber de Deus, Senhor, qual o meu posicionamento, como eu devo me posicionar? E eu lembro que Deus, ele disse assim para mim: Maico, você deve amar a justiça, ser prudente, odiar o mal. E aí ele falou uma outra palavra que eu não me lembro agora. Ame a justiça, seja sábio, ame a justiça, seja sábio, prudente e odeie o mal. Foram essas 4 coisas. Então Deus, ele quer que nós amemos a justiça. Ele quer que sejamos sábios, assim como aqueles homens foram sábios. Seja prudente, haja com prudência, com cautela. A palavra dura suscita a ira. Exatamente. E odeie o mal. Deus, ele quer que a gente odeie o mal, que a gente não ame o mal. Então, o mal é tudo aquilo que vai contra Deus, contra a palavra do Senhor, que não está de acordo com a vontade de Deus, né? Então, quando as pessoas vierem até mim, me julgando, me levantando acusações falsas, aí eu tenho que lembrar que eu devo amar a justiça. Eu preciso buscar a justiça do homem. Deus deixou, e eu preciso buscar a justiça do homem, mas com prudência, com sabedoria e odiando o mal. Lembrando que a justiça de Deus não falha, né? E lembrando que a justiça de Deus não falha. Nunca vai falhar. É isso aí, né? Muito boa essa parte aqui, né? Que faz nos refletir sobre como devemos lidar com situações difíceis na vida, não é? E o texto de Provérbios encaixa perfeitamente, né, no início da lição, né? Dentro dessa parte aqui da resposta gentil, né? E depois que acontecer esse evento, o que é que Finéias disse? Tá tudo tranquilo, né? Tá tudo tranquilo. Tá tudo resolvido. Porque Finéias ouviu. Ele viu que havia sinceridade. Ele viu que, rapaz, esses homens humildes, homens com respostas tão brandas, homens com... A gente percebe que nada disso, as nossas acusações, os nossos pensamentos acerca deles, nós estávamos totalmente equivocados quanto a isso. Eles não... O propósito e a motivação não era erguer um altar a fim de confrontar a Deus. E tiveram a humildade de reconhecer também. A fim de trazer uma maldição para nós e para eles, mas não. Foi um altar de
testemunho de testemunho que ia ficar para gerações para ali depois. gerações posteriores. Pai falando para o filho, assim por diante. Exatamente. Do poder de Deus. Ó, da ajuda nós de estamos Deus. deste lado, existe o Jordão que está, o que separa nós, mas nada. Como João em Apocalipse vai dizer. E o mar já não existe, ou seja, esse mar de separação que parece que deixa nós desligados um do outro, isso não vai mais existir. Não. Né? Então, quando eles fizeram aquele altar ali, eles disseram assim, ó, os nossas gerações, os nossos filhos que vão vir depois, esse daqui precisa ser testemunha para os nossos filhos, para que quando eles quiserem vir adorar o Senhor, eles não sejam impedidos, né? Eles não sejam impedidos, e que possamos lembrar sempre que vocês devem falar para os filhos de vocês, e nós passar para os nossos filhos, de que aqui é um altar de memorial, de consagração, de que nós somos unidos, que deve haver unidade entre nós e vocês. Não é porque nós estamos separados geograficamente que nós precisamos estar separados na questão de unidade de irmãos, né? Não é isso. Não é porque essa ilha aqui é diferente dessa ilha e deve haver essa separação. Não. Todos nós estamos no só lugar, em ilhas diferentes, mas nós estamos unidos. É isso que Deus quer trazer para nós, né? Que nós precisamos ser unidos, unidade, união. Existe até aquela palavra do próprio Jesus Cristo, né? Ele dizendo, assim como eu e o Pai nós somos um, eu quero também que vocês sejam unidos em mim, unidade em mim, né? Pensamentos, propósito, ação, atitude, enfim, precisamos estar de acordo com a vontade de Deus. E eles também tiveram a humildade de reconhecer que estavam errados, né? Exato. Né? A partir de quinta-feira, para a nossa conclusão, resolução de conflitos. É aquele negócio, uma boa conversa, né? Quando a gente tem uma boa conversa, um bom diálogo, a gente chega a uma conclusão, né? A uma resolução. E foi resolvido, né? O diálogo resolveu o mal entendido, né? E evitou até o julgamento precipitado. Então, como a comunicação, como o diálogo é importante, isso vale para todos os aspectos da vida, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente pessoal, não é? Conversando, não é? E se conversando com diálogo, resolve mal entendidos, acaba com conflitos. Então é importante, não é? E sempre tendo como base os princípios que estão na Bíblia Sagrada, não é? Exatamente. E evitar julgamentos precipitados, não é? Priorizar a unidade e agir, no caso, com zelo equilibrado, né? Como foi o caso de Finés dessa vez. Né? A história de Josué contém 6 princípios de comunicação que podem ser aplicados aos relacionamentos humanos, cotidianos na família e na igreja. Tem aqui 6 aspectos que a gente pode, não sei se a gente tem tempo. Eu acho que a gente poderia falar bem rapidinho sobre esses aspectos. Eu vou ler o primeiro, você lê o segundo, para que a gente conclua na parte de quinta-feira. O primeiro, ele diz assim, ó, quando as coisas dão errado, ou parecem dar errado, a melhor coisa a fazer é buscar o diálogo, em vez de reprimir pensamentos, até que as emoções explodam. É bom que o povo de Deus não fique indiferente quando surgem os problemas. É claro que, se as tribos da Transjordânia tivesse comunicado sua intenção de construir um altar, todo problema poderia ter sido evitado. A parte 2 diz o quê, Dion? Mesmo que a pessoa esteja convencida de sua própria avaliação, não deve tirar conclusões precipitadas. Então, aqueles homens estavam prontos para guerrear. Não é? Então, foi importante a atuação do sacerdote Finés nessa hora, para abrir um diálogo, para ver a situação direitinho. E foi importante que eles não agiram de forma precipitada, né? As tribos do lado ocidental do Jordão acreditavam rapidamente no boato e que havia chegado a seus ouvidos, e chegaram à falsa conclusão do que as tribos do leste do Jordão já haviam apostatado. Ó, comunicação falsa, né? Exatamente. O 3 diz assim, ó, converse sobre os problemas reais, não o que dizem, né? Mas reais ou aparentes,
antes de agir de acordo com suas conclusões. Primeiro escute, primeiro entenda, né, a conversa, para depois você tomar as suas conclusões. Não agir de forma precipitada. E esteja disposto a fazer um sacrifício para alcançar a unidade. Gente, alcançar a unidade não é fácil, não. Exige sacrifício, não é? Exige renúncia, disposição, não é? Para enfrentar situações conflitantes, coragem, dedicação. Isso vale para a igreja, para o ambiente de trabalho, para tudo, não é? Qualquer ambiente. É muito importante isso. As tribos do lado ocidental do Jordão estavam dispostas a abrir mão de parte do seu lote para acomodar as outras tribos. Se o fato de estarem do outro lado do Jordão fosse a causa da sua suposta apostasia. O 5 diz assim, ó: quando for acusado, com ou sem razão, dê uma resposta gentil, que afaste a ira, assim como as 2 tribos e meias fizeram, né? Deram uma resposta gentil. Responder a uma acusação com outra acusação nunca levará à paz. Procure entender os outros antes de buscar ser entendido. Primeiro, escute o outro, procure entender o outro, para depois você buscar ser entendido. Por isso que temos que buscar muito a Deus e procurarmos fazer a sua vontade e nos consagrarmos, porque isso daqui no papel é fácil, mas em situações cotidianas é difícil. Mas com Deus somos mais do que vencedores, né? Exato. E por fim, poderia ler? Alegre-se e louve a Deus quando a paz for estabelecida. É maravilhoso ver que a Assembleia de Israel sente uma alegria genuína quando soube da verdadeira motivação das 2 tribos e meia. Eles não estavam tão orgulhosos do seu julgamento, que não pudessem admitir que estavam errados em fazê-lo. Ok. E a parte de sexta-feira, só para a nossa conclusão, o último parágrafo, ele vai dizer assim, ó: a vontade de Deus é que a união e o amor fraternal exista em seu povo, ou seja, Deus quer que o seu povo seja unidos, né? Amando uns aos outros em união. E ele continua: a oração de Cristo antes de sua crucifixão foi para que seus discípulos fossem um, como ele é um com o Pai, a fim de que o mundo pudesse crer que Deus o enviou. Embora não devamos sacrificar um único princípio da verdade, nosso constante objetivo deve ser atingir esse estado de unidade. Então, o que Deus espera de nós é a unidade. O que Deus espera de nós é que vivamos unidos em propósito, né? Há eu acho que é um adágio, né, que diz assim que um reino dividido não subsiste, né? Então nós precisamos estar unidos, né, para que a gente possamos subsistir em Cristo Jesus. Não é verdade? Amém, né? Que Deus nos abençoe e que possamos colocar em prática nessas lições tão maravilhosas que temos aprendido nesse trimestre, né? Em especial nessa lição dessa semana. E qual o recado que você deixaria para quem está em casa? O recado que eu dou para aquele que está em casa é que seja fiel a Deus, procure saber lidar com as situações do dia a dia com tranquilidade, sempre buscando a Deus em primeiro lugar e colocando a base da sua vida, dos seus relacionamentos, a Bíblia Sagrada. Os princípios que estão ali que são importantes para você levá-los para a sua vida. Amém. Vamos fazer uma oração agora, nesse momento? Vamos nos ajoelhar. Você que está em casa, se puder se ajoelhar, fique à vontade, tá bom? Nós vamos nos ajoelhar aqui e vamos fazer uma oração. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, toda honra, toda glória seja dado a Ti. Obrigado por esses momentos maravilhosos que estamos a Tua Palavra. Ó Deus, que as lições aprendidas sobre o livro de Josué procurem sempre invadir os nossos corações e que possamos, ó Deus, pela Tua graça e pela atuação do Teu Espírito na nossa vida, buscar aprender cada vez mais sobre Tua Palavra. Possamos ser, ó Deus, realmente filhos Teus. Perdoa as nossas falhas e nos abençoa a todos nós, em nome de Jesus. Amém.